Continuando nosso curso MVC completo, a gente vai criar agora o nosso arquivo de configuração, que é o arquivo que vai trazer diversos caminhos absolutos relativos do nosso sistema. Então aqui dentro da pasta config, nós vamos criar um arquivo PHP, que vai ter o nome de config.php. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos criar aqui os arquivos diretórios raízes, tá? Arquivos diretórios raízes. Eu vou criar aqui um arquivo pasta, uma variável pasta interna. Não require once aqui, volta a uma página, dá um config/config.php. Então já incluímos o config.php e o autoload. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um echo dir page. Não echo dir page. Vamos ver aqui, atualizar. Então aqui, ó, ele já pega o HTTP localhost, tá? Que é o nosso caminho absoluto aqui. Se, por exemplo, essa dir page, vamos supor que eu queira mudar o meu site diretório, eu preciso alterar apenas o arquivo config.php. Vamos supor que eu passe o meu site todo para um diretório chamado site. Peguei todos os arquivos e passei para uma pasta chamada site. Basta eu vir aqui na pasta interna e ele já vai alterar o meu caminho absoluto. Tá vendo? Então aqui facilmente a gente pode mudar o site diretório. Então alterando um arquivo que é o config.php, a gente muda toda a configuração aqui. Um outro arquivo que é um outro caminho que é muito interessante da gente ter é o caminho físico do nosso servidor, que é o caminho esse aqui é o caminho, né, de visualização da nossa URL. O caminho físico é quando a gente quer, por exemplo, requerer um arquivo e etc. A gente não consegue requerer um arquivo pelo nosso caminho de URL. Então agora a gente vai criar aqui o arquivo caminho absoluto do caminho físico do nosso servidor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou definir agora uma nova constante que é a dir rec, que é o diretório, né, das requisições. Então como é que a gente vai fazer? Vou abrir aspas duplas, vou dar um $server document root e novamente a pasta interna, caso o servidor mude. Então a gente criou a direc, que vai receber o document root na pasta interna. Vamos fazer um teste agora, vamos testar aqui echo dir rec, constante dir rec. Vamos atualizar. Então aqui, ó, veja a diferença. O caminho físico, né? O
caminho absoluto físico do meu sistema é c:\amp64, enquanto o caminho da nossa URL, que é a dir page, ele é o que aparece para a gente aqui. Então, quando a gente precisa fazer uma requisição, a gente tem que usar o dir_rec, que é o caminho físico, né, para buscar o arquivo no nosso servidor. Aqui a gente vai ter que fazer um if aqui só para algum caso específico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um if aqui, ó, se substr, se o meu $server documento aqui. Por quê, pessoal? Às vezes, no nosso localhost, ele já coloca a barra automático aqui para a gente no fim. E às vezes no servidor online ele não coloca essa barra no fim do documento root. Então, para evitar qualquer erro, a gente pega a última letra do servidor, caminho físico do servidor, e se tiver barra, ele deixa sem barra. Se não tiver barra, ele vai acrescentar a barra. Então, aqui se eu colocar site, por exemplo, isso é mais para evitar algum conflito quando a gente manda o site para o ar, porque às vezes o localhost tem uma configuração e o servidor online não tem. Se, por exemplo, o servidor online não prevê essa barra aqui no fim, ele ficaria junto, né? Aqui a pasta interna site ficaria junto e daria erro. Então, fazendo dessa forma, a gente evita qualquer erro. Deixa eu agrupar em uma linha aqui para ficar legal. Então, pessoal, basicamente a gente precisa desses dois caminhos absolutos. O caminho da URL, o caminho absoluto, e o caminho de requisições, né? Que é para estar incluindo algum arquivo, etc. Dessa forma que a gente fez aqui, ele já pega automático o servidor. Então a gente não precisa ficar alterando isso aqui. Só se quando a gente mandar para o ar, o site ficar dentro de uma pasta interna. Ok? A gente também pode img.deserto.jpg. Deixa eu fechar isso daqui. Então olha aqui, ó, um textinho bem pequeno, né? Vamos atualizar aqui. Aí, ó, já buscamos a imagem no nosso sistema. Então, utilizando aqui os nossos caminhos absolutos, tá ok? Então a gente já criou aqui o diretório dir imagem.
Um outro diretório também interessante é o dir CSS, né? Mesma coisa que CSS e o dir JS. E aqui, pessoal, dá para a gente criar para todas essas pastas aqui um caminho específico que vai facilitar a nossa vida. Aí eu vou deixar de exercício para você estar criando aqui para essas outras pastas e eu vou simplificar deixando o meu nesse sistema aqui. Se caso a gente mudasse o site diretório, eu viria aqui, por exemplo, ó, site novo, um novo diretório, né? Barra, e ele já me daria tudo aqui, ó, echo dir img, e eu vindo aqui em atualizar, aí ó, já ia me dar o localhost, que tá no site, está dentro do diretório site novo, dentro de public image, bem simples, né? Por isso que o arquivo config é bem interessante. E no arquivo config também dá para a gente criar mais uma parte aqui, que é o acesso ao banco de dados também. A gente facilita bastante já definindo aqui o acesso que a gente vai ter. Então a gente define nossa constante aqui, por exemplo, ó, a gente pode pôr diretórios raízes, aqui alguns diretórios específicos para facilitar a nossa vida e aqui o nosso acesso ao banco de dados. Então vocês vejam como é importante esse arquivo config.php, ok? Um abraço, pessoal.